Então Ele te prepara, Ele te capacita e depois te eleva. A dor também fala. E a dor fala que você está no processo de cura. Você está no processo que vai ficar bom. Por isso aguarde. Porque Deus pode mudar completamente o rumo das coisas, se você se manter obediente. Só se mantenha obediente. E você verá o sobrenatural de Deus operando na sua vida. Amém? Quantos de vocês pegam essa palavra? Então aplauda o nome de Jesus. Fica de pé junto comigo. Fica de pé junto comigo. Aleluia. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com vocês. Provérbios capítulo 28, verso 20. Deus tem um modo de fazer as coisas, amém? Você entende isso? Que Deus tem um modo para fazer as coisas? Não tente quebrar a maneira como Ele faz as coisas, a não ser com uma petição. E se Ele não lhe responder, é porque Ele tem uma outra forma de fazer. Agora eu aprendi uma coisa sobre os comandos de Deus, como eu estou ensinando para você. Os comandos de Deus podem influenciar diretamente na sua prosperidade. O que você tem não é tão bom quanto o que Ele tem para você. E seguir os comandos dEle pode quebrar completamente qualquer curso de maldição financeira, de bancarrota na sua vida. Eu olhei para a vida de Jacó e eu consegui identificar uma coisa. As 3 gerações que veio antes dele obedeceram a Deus. Abraão obedeceu a Deus, Isaac obedeceu a Deus, Jacó obedeceu a Deus, ambos foram prósperos. José obedeceu a Deus, foi próspero. Mas por 400 anos houve depois escravidão, porque não se ouviu mais a Deus. Deixar de ouvir a Deus, deixar de ouvir os comandos de Deus, sempre vai trazer escravidão financeira. Eu tenho falado com pessoas que têm tudo, mas não são felizes. Porque dinheiro sem obediência a Deus não é abençoado. Riqueza sem obediência a Deus não tem a bênção. Quer ter dinheiro, Deus não tem problema com isso. Pode ter, e tem abundância. Esse não é o problema para Deus. O problema para Deus é quando o homem deixa de obedecer. Nós não podemos parar de obedecer. Provérbios 28, verso 20 diz: o homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não fica impune. Quem se apressa para enriquecer, você fazer as coisas que não são do jeito de Deus, vai trazer problema para você. E eu quero que você entenda uma coisa: Deus não vai dar mais recursos se você não tem sabedoria para gerir os recursos que você tem nas mãos. Primeiro você tem que gerir com sabedoria o que você tem. Profeta, eu não consigo ser obediente a Deus, eu não consigo dizimar na igreja, eu estou sempre apertado, e eu tenho medo de um dia tirar o dízimo e faltar para a minha empresa. Então deixa eu lhe dizer, se você for fiel a Deus,
e seguir as instruções dele, não tem como faltar? Não tem como faltar? Eu fiz uma pergunta essa semana para o pastor Irineu. Eu perguntei para ele: pastor, por que os ricos, quem tem mais dinheiro, tem mais dificuldade para ser fiel a Deus, para entregar alguma coisa a Deus, para ser uma coluna no reino? E a resposta dele foi que o coração dessas pessoas, na verdade, ama mais o dinheiro do que a Deus. E a bênção que eles acham que é completa, na verdade está em falta. E é verdade. Tem bênçãos que só vêm com a fidelidade e a obediência a Deus. Entenda, você não perde a salvação por não dar o dízimo. Você não perde muitas bênçãos por não ser obediente a Deus. Você tem acesso a muitas, mas quando você obedece, você tem acesso à plenitude que Deus tem para a sua vida. É como se você dissesse: Deus, primeiro para ti, e com esses 90% aqui, eu vou trabalhar bem. E esse texto diz: o homem leal receberá muitas bênçãos. Você tem sido leal a Deus com aquilo que Ele tem confiado a você? Eu não sei quanto você ganha e não quero saber, mas você tem sido fiel 100% a Deus? Não é que eu tenho um pensamento diferente. Eu já entendi. Não é que você tem um pensamento diferente, é que você não é fiel ainda. Profeta, eu tenho dificuldade para entender algumas coisas. Então peça para Deus lhe explicar. Mas peça essa resposta para Deus. Não fique andando em desobediência. Peça a Deus: Deus, fala comigo. Deus, me dirige. Deus, me guia. Olha, eu digo uma coisa para vocês: é um preço muito alto você fazer as coisas do seu modo e não do modo de Deus. É um preço que eu não estou a fim de pagar. Eu espero que você também não esteja a fim de pagar. Esse preço é alto demais. Tudo na nossa vida tem que passar primeiro por Deus, tem que ter a bênção de Deus, tem que ser consagrado a Deus. Do que adianta você acumular recursos sem a bênção de Deus? A bênção de Deus, a Bíblia diz que ela enriquece e não traz dores. Dinheiro sem a bênção de Deus traz dores. Dinheiro sem a bênção de Deus divide família. Dinheiro sem a bênção de Deus traz egoísmo. Mas dinheiro com a bênção de Deus enriquece. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a minha oração é para que você seja muito próspero. Amém? Nós vamos honrar a Deus com nossos dízimos, com nossas sementes. E você que não é dizimista, fique em paz. Eu volto com a mesma coisa que eu sempre falo. Você fique em paz, porque eu quero que você tenha a revelação de Deus antes de você dizimar. Você não precisa dizimar para agradar os outros. Você não precisa dizimar para que outros vejam que você dizima. A igreja está muito bem, obrigado. Certo? A igreja está muito bem. Então, você fique em paz. Só dizime quando Deus realmente lhe der a revelação do dízimo. Quando Deus lhe der a revelação, aí você começa a dizimar. Até lá, fique em paz. Diga para o irmão que está ao seu lado: relaxa. Não precisa correr não. Fique em paz. Amém? Tem um envelope aí, tem um QR Code nesse envelope. Aqui. Com esse QR Code você pode fazer a sua oferta, seu dízimo. Você pode colocar também em espécie aqui dentro desse envelope. Você que está aí online também pode fazer. E eu quero que nesse momento, eu quero orar por você. Amém? Fique em pé, por gentileza. Ok? Fique em pé.
Nossa cultura aqui é quando estivermos ministrando as ofertas, os dízimos, também quando estivermos orando aqui na frente, todo mundo de pé, a não ser que a pessoa não possa. E se você estiver doente, nós vamos orar por você, certo? Tudo é adoração. Você tem que entender, você está num lugar de adoração. Então você tem que aprender a se portar num lugar de adoração. Ok? Aqui é um lugar de adoração. Nós vamos honrar a Deus com nossos dízimos, com nossas ofertas. E a minha oração é que Deus convença você. E eu vou pedir uma coisa, eu tenho que fazer uma oração hoje. Eu tenho que fazer uma oração hoje. Depois dessa oração das ofertas, que eu tenho que fazer uma outra oração. Que Deus falou ao meu coração algo aqui, eu tenho que fazer. Então eu vou pedir que ninguém saia dos bancos e venha aqui para frente antes de eu mandar, ok? Ok? Então preste atenção, eu quero ser obediente a Deus, ao que Ele me falou. Eu quero ser obediente a Deus. Vamos orar. Pai,